Aqui estádio Monumental de Nunes em Buenos Aires, passando por mais reformas depois da ampliação e da aproximação dos torcedores em relação ao gramado. Uma obra grande que o River fez e continua desenvolvendo. É um estádio candidato a receber uma final de Libertadores, mas a final dessa temporada será no Maracanã. O Fluminense está nela. Grava esse vídeo horas antes de Palmeiras e Boca Juniors, partida que vai apontar o outro finalista. E vamos continuar essa conversa já aqui de Buenos Aires. Do Marcelo Galhardo, uma história meio bizarra, né? Já virou muito meme, muita piada, nem preciso falar por quê. Uma homenagem meio esquisita ao técnico tantas vezes campeão pelo River Plate. Viemos aqui ao estádio Monumental de Nunes para entender como ficou depois da reforma que foi feita, ampliação para 86 mil pessoas. Você vai ver um vídeo especial a respeito desse assunto no canal em breve. E aproveitando aqui a passagem para falar um pouquinho, o River Plate, um dos fracassos na Copa Libertadores, havia uma enorme expectativa, assim como o Flamengo, que é um fracasso maior ainda, porque tem o maior orçamento do futebol sul-americano. O River continuou com seu técnico, o De Michele segue trabalhando, ganhou o Campeonato Argentino, a temporada não foi um desastre absoluto, apesar da eliminação na Libertadores do Internacional, naquela virada em Porto Alegre, na disputa de pênaltis. E o time que vem muito mal fora de casa. O River não consegue pontuar fora de casa. É muito curioso. O Flamengo, ao contrário, vai bem fora de casa e vai mal fora de casa e dentro de casa no Campeonato Brasileiro desse ano. Com chances meramente matemáticas de brigar pelo título. Quem vai brigar pelo título sul-americano é o Fluminense, já está na final. Eu gravo esse vídeo horas antes do jogo entre Palmeiras e Boca, lá em São Paulo. Aqui uma enorme expectativa, não aqui exatamente, claro, mas na cidade de Buenos Aires, entre os torcedores chineses, pela participação eventual aí do Boca numa final de Libertadores, que disputou e perdeu para o River Plate em 2018 e ganhou pela última vez em 2007, naquela histórica final contra o Grêmio, quando o Riquelme fez misérias nos dois jogos e o Grêmio foi atropelado. O Grêmio do Mano Menezes, né? Pelo Boca. O último título, o sexto do Boca, foi há muito tempo, há 16 longos anos. Olha só que loucura. O River, ao contrário, fez 3 finais e ganhou 2 vezes em tempos recentes, chegando a 4 títulos, se aproximando um pouco do seu grande rival. Mas é interessante observar que o River segue com o seu técnico. O Fluminense foi eliminado ano passado da Copa do Brasil pelo Corinthians, numa eliminação muito dolorida, com erro de saída de bola, a tal da saidinha, como dizem, em jogo no Maracanã contra o Corinthians, acabou perdendo depois do Itaquera, jogando melhor, mas em momento algum pensou em mandar embora o técnico Fernando Diniz. Nesse ano, caiu na Copa do Brasil também para a equipe do Flamengo e manteve seu técnico, não houve discussão. Então, bem aqui no canal, em breve você vai ver, nos próximos dias já, vídeos sobre Cano e Gabigol. A gente vai comparar os números e discutir um pouco mais a respeito disso. O atacante argentino precisa ser olhado com mais atenção. O que ele tem feito não é pouco. O cara é praticamente infalível. E foi quem fez a diferença para o Fluminense, uma assistência e um gol. Também o John Kennedy, claro, que também deu uma assistência e fez um gol, ao contrário do Ener Valencia. E é muito curioso que agora também, por mais que o Diniz faça um trabalho bacana e tal, isso nem está em discussão aqui, mas é estranho observar que agora todo mundo elogia o Diniz e alguns criticam o poder, quando evidentemente o jogo foi decidido pelos atletas. Ener Valencia perdeu 3 gols, 2 deles absurdos. O último então que chutou para fora foi bizarro, um atacante desse calibre, um jogador que sem ele talvez o Inter nem chegasse tão longe da Libertadores da América. E o Valencia falhou terrivelmente no final. Cano não falha, é quase infalível, acabou levando o Fluminense a essa decisão. Essa partida semifinal não foi definida pelos técnicos. Os dois foram arrojados, o Diniz fez alterações ousadas, o Cudê também. Os 2 gols do Fluminense acontecem em jogadas em que o Inter está no ataque. O Fluminense faz uma rápida transição para empatar e uma outra para chegar ao gol da virada, ao gol da classificação, ao gol da vitória. E o Internacional ao contrário. O Internacional acabou falhando defensivamente, mas não foi por um outro, nada disso. E o detalhe, da mesma forma que Johnny Gonzalez e o John Kennedy vieram no banco e participaram diretamente da virada tricolor, o Depenha também saiu do banco e deixou o Ener Valencia na cara do gol. Ele perdeu aquela chance chutando para fora diante do Fábio. Ou seja, não foram os técnicos que resolveram a parada. Os dois foram ousados, correram riscos. Quem decidiu foram os jogadores, especialmente os atacantes, aqueles que finalizaram bem e aquele que fracassou retumbantemente. Vamos pensar um pouco sobre isso. Esse vídeo fica por aqui, a gente vai voltar a falar aqui em Buenos Aires sobre assuntos ligados ao futebol, Libertadores e muito mais. Vai ter material especial chegando também no canal. Você pode também acessar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, do canal de corte, clube de membros, o blog no All Esporte,
curso online de jornalismo esportivo, também para o Uso 360 dos produtos do canal. Valeu, saudações!